Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Abrindo a semana, eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Pois é, e a gente vai abrir com o Campeonato Espanhol. Temos um grande time e vamos dar uma analisada nessa partida. Vamos então para o nosso parceiro Leão Bet. Tá aí na tela, Raio Vallecano contra Barcelona. Pois é, vocês perceberam que atrás de mim tem um Mickey esmagado ali, que é a minha almofadinha para esse frio que temos aqui, né? E quem está com a gente é o Leon Bet também, né? Você que ainda não tem conta, quem está abrindo, está curtindo, está falando nos comentários e está mandando também no privado e falando comigo, tá? Estão gostando bastante, estão conseguindo depositar rapidamente e quem está ganhando um dinheirinho já está sacando também, recebeu em 1 hora. Tá bom? É só você ter lá os seus dados corretos, tá bom? CPF, data de nascimento, óbvio, você ser maior de idade, e aí você pode usar normalmente a sua conta do Leonbet, tá bom? Se você ainda não abriu, abre usando esse QR Code. Se você não consegue mexer no QR Code agora, tem o link na descrição do YouTube. Clica e nesse link vai já cair na página de cadastro, você já coloca os seus dados e abre a sua conta, tá bom? Vamos ao que importa nessa partida, tá? O Raio Vallecano estreou com uma ótima vitória fora de casa, né? Diante da Real Sociedad. É um time muito duro de ser batido quando joga em casa. E o Raio Vallecano conseguiu vencer aí o mandante, né? Na segunda partida do Campeonato Espanhol, empatou 0-0 com o Getafe, também fora de casa, né? Ou seja, o time chega invicto aí com uma vitória e um empate, 2 fora de casa e vai enfrentar agora, diante da sua torcida, o Barcelona. Pois é, não é fácil, mas vem bem, um início bom aí para o Vallecano, tá bom? O Barça também venceu fora de casa. O Valência, na estreia, foi uma partida bem apertada, foi 2-1 e no segundo tempo venceu o Athletic Bilbao por 2-1 em casa também, tá bom? Então, o Barcelona jogou os dois em casa, agora vai como visitante. Os últimos 7 jogos desses dois times, ou seja, Barcelona e Raio Vallecano, 6 deles tiveram uma diferença de 1 gol entre o vencedor e o perdedor, né? Desses 7 jogos, o Barcelona venceu 2, o Raio Vallecano venceu 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, o Barcelona não tem vida fácil quando enfrenta o Raio Vallecano, ainda mais como visitante, tá bom? Claro que o Barcelona é favorito para esse jogo, mas a tendência é que não seja uma goleada. Olha só, tá 1,72, mas a gente acredita que o Raio Vallecano não deve perder muito menos por 2 gols, que é o que o histórico nos mostra. Por isso, a nossa dica vai ser handicap para o Raio Vallecano de mais 1,25. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, mais 1,5, tá? Tá pagando 1,43. O mais 1,25 vai pagar mais. Seria uma aposta que metade do dinheiro fica no mais 1 e metade no mais 1,5, tá? Se no site que você trabalha não tem, você pode pôr aí ou o mais 1 ou o mais 1,5, tá bom? No mais 1,5, se o Raio Vallecano perder por 1 gol ainda, a gente ganha a aposta. Vamos procurar os asiáticos. Então, aqui, ó, handicap asiático, tá bom? Então, aqui, ó, mais 1,25, tá? Que é a dica que a gente dá, não são todos os sites que tem. Então, Raio Vallecano mais 1,25, lembrando, é como se metade do dinheiro tivesse no mais 1 e metade no mais 1,5. Tá pagando 1,54 e essa fica sendo a nossa dica, tá bom? Se o Raio Vallecano vencer o jogo, empatar o jogo, ou a gente ganha essa aposta completa. Se o Raio Vallecano perder por 1 gol, a gente ganha metade dessa aposta. E se ele perder por 2 gols ou mais, a gente perde a aposta. Essa que vai ser, vamos dizer, esse vai ser o resumo da aposta mais 1,25. Se você tiver dúvida, você deixa nos comentários dos vídeos que a gente ajuda vocês a entender. Vamos lá que minha garganta tá que tá, hein? Vamos para o Brasil, então. Série B. Deixa eu abrir aqui a Série B. É que eu abri a janela errada, galera. Tá aqui, Série B. Vamos lá. Brasil, Série B. Tá lá. Nós vamos pegar Coritiba
e Avaí. Jogo desta terça-feira, Coritiba e Avaí. Você vê Coritiba com favoritismo não tão grande, né, na casa dos 2,0 contra o Avaí. É um duelo muito equilibrado, são dois times que têm um nível técnico parecido. Por isso, a gente vai ficar de fora do mercado de resultado, para dizer quem vai ser o vencedor aí nessa partida, né? Esses dois times estão entre os 3 times que têm a menor média de gols em seus jogos, o Coritiba, o Avaí e o Operário, né? Então, juntaram 2 deles aqui, Coritiba e Avaí, né? O Avaí tem uma média de 1,5 gol por partida e o Coritiba uma média de 1,8 por partida. Só o Operário tem uma média menor ainda. Por isso, a dica é abaixo de 2,5 gols. Vamos dar uma olhada, então. No total, ó, menos de 2,5, tá bom? Abaixo de 2,5 gols, pagando 1,43, ou seja, precisa ter 2 gols ou menos na partida para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Se for 0-0, a gente ganha, 1-0 a gente ganha, 1-1 a gente ganha e 2-0 a gente ganha. Só não pode ter 3 gols, tá bom? Então, abaixo de 2,5 gols fica sendo essa dica. Vamos para outro jogo? Série B tem mais jogo aqui para a gente analisar. É o Brusque contra o Sport Recife, né? Brusque contra o Sport Recife. Agora a gente vê o visitante sendo favorito, né? O que é sempre complicado, né? Quando o visitante é superior, mas jogando fora de casa é arriscado, né? Essa é a 23ª rodada da Série B. O Brusque está na zona de rebaixamento. Vai receber o Sport, que está brigando para ficar entre os 4 primeiros. Então, vamos lá. O Brusque está na zona de rebaixamento, está recebendo o Sport como visitante, o Sport que está querendo ficar entre os 4 primeiros para subir para a primeira divisão, mas o Sport ainda não está conseguindo se manter na zona de ascensão, né? Na zona de ascenso, de promoção para a Série A. O Sport não está conseguindo ficar entre os 4 primeiros. O Brusque tem um dos piores desempenhos quando joga em casa de todo o campeonato, né? E o Sport tem o 4º melhor retrospecto como visitante, né? Então, a gente está pegando um time que, jogando em casa, tem um dos piores retrospectos. Tudo bem que eles estão na zona de rebaixamento, eles têm pior retrospecto em todas as estatísticas quase, mas o Sport é o 4º melhor quando joga fora de casa, né? O time do Sport é superior tecnicamente, né? Tem jogadores melhores, mas por jogar fora de casa as odds ficam bem altas. Por isso dá para a gente abaixar o risco jogando no dupla chance ou no draw no bet. O empate anula a aposta. Vamos dar uma olhada como que estão essas opções, tá? O dupla chance, olha, para o empate ou Sport paga muito pouco, né? 1,23. Vamos dar uma olhada no empate anula aposta. E acho que não tem, hein? Ainda não abriu. Deixa eu ver aqui. Não abriu ainda o empate anula aposta, mas vai abrir. Estou gravando muito cedo. O empate anula aposta vai pagar aí na casa de uns 50, eu acho, viu, gente? Não abriu aqui ainda, tá bom? O empate anula aposta é parecido com o dupla chance, a diferença que é grande, né? A gente ganha com a vitória do Sport e caso tenha um empate, a gente não ganha, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não perde nem ganha, tá? No dupla chance, a gente ganha com o empate e ganha com a vitória do Sport, né? Então, tá pagando 1,23, vai pagar em torno de 1,50. O empate anula aposta já deve abrir. Fica a dica aí para vocês, uma dessas duas opções, tá bom? O handicap, uma opção é o handicap de mais 0,25 também. Deixa eu ver. Para o Sport, tá? É uma opção parecida. Esse aqui já abriu, ó. Handicap para o Sport mais 0,25 tá pagando 1,36, tá? É bem entre aquelas duas odds lá das outras dicas. Metade do dinheiro é o 0,0, né? Ou seja, é o draw no bet, e metade é o mais meio, que é igual ao dupla chance, tá? Então, entre as duas dicas que eu dei, seria essa. Metade do seu dinheiro fica no que seria o dupla chance, mais meio, e metade do seu dinheiro fica no 0,0, que seria o draw no bet, tá? Paga 1,36. Essa aqui já abriu. Agora, a gente tem as classificatórias para as Copas Europeias, né? Champions League, Liga Europa, Liga da Conferência. Vamos dar uma olhada?
numa dessas. Então, aqui, a gente vai para a Europa, né? Classificatórias da Champions. E a gente vai pegar esse jogo aqui, ó, Galatasaray contra Young Boys da Suíça. Tá? É o jogo de volta dessas Copas, tá? Já teve o primeiro jogo, o jogo de ida na semana passada. Esse é o jogo de volta, né? O Young Boys venceu o primeiro jogo na Suíça, jogando em casa, por 3-2. Foi uma partida bem movimentada, 5 gols, né? E agora o Galatasaray joga em casa para tentar definir essa classificação. Tem aí essa desvantagem de um gol, né? Precisa vencer de qualquer jeito. Se vencer por um gol, tem que ir para os pênaltis, né? Se eu não me engano. Então, precisa vencer por 2 gols ou mais, tá? Como tá jogando em casa e perdeu o primeiro jogo, o Galatasaray tem que começar o jogo já partindo para cima. Com isso, vai se abrir e o Young Boys deve também marcar gol aqui. Por isso, nossa dica vai ser uma partida com mais gols, tá? Acima de 2 gols e meio. Vamos dar uma olhada como que está esse total? Olha, acima de 2 gols e meio, pagando 1,47, tá? 1,47 acima de 2,5. Precisa ter 3 gols no jogo. Vamos dar uma olhada, ambos marcam, ó. Sim, paga 1,71, tá, gente? Qual que seria meio que a diferença aqui, né? Para sair 3 gols no jogo, tá pagando 1,47, tá? Só que aqui pode ser 3-0 para um lado ou 3-0 para o outro, né? E o ambos marcam, tem que ter pelo menos um gol de cada lado. Pode ser 1-1, a gente ganharia aqui. Eu gosto desse ambos marcam, eu acho que o Young Boys é um time que vai marcar também. Então, nós vamos deixar 2 dicas aqui, ó. Acima de 2 gols e meio, pagando 1,47. E ambos times marcam, pagando 1,71, tá bom? Eu acho que esse time da Suíça aí é um time que deve marcar um gol. Vamos pegar outro jogo dessa classificatória para Champions, é o jogo do Sparta Praga. Aqui, ó, Sparta Praga contra o Malmo da Suécia, né? Um time também tradicional da Suécia. O Sparta Praga chega como favorito para avançar nessa eliminatória, né? Venceu o Malmo por 2-0 já, né? Fora de casa, no campo do Malmo lá na Suécia. Pode até perder por um gol, que avança mesmo assim, né? O time da República Tcheca se mostrou um time superior tecnicamente no jogo de ida e agora, com a sua torcida jogando em casa, dificilmente vai deixar escapar a classificação. Por isso, a gente vai entrar do lado do melhor time, mas com aquela defesa do empate, né? Então, vamos ver como que está o draw no bet desse jogo. Aqui, ó, empate anula aposta. 1,44 para o time da casa, boas odds aí, a gente ganha com a vitória do Sparta Praga, que já ganhou fora de casa. O empate é a nossa defesa, a gente não ganha se houver empate, mas também não perde, o site devolve o nosso dinheiro, tá bom? A gente só não pode deixar, né, com que aconteça uma vitória do Malmo, uma vitória do visitante, aí a gente perde, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aí, o Sparta Praga está numa sequência de 11 jogos sem derrota. Todas as competições que eles jogam, somando 11 jogos sem nenhuma derrota, tá? E perdeu somente um jogo nas últimas 27 partidas, tá? Que foi um amistoso ainda por cima. Então, confio bastante aí nessa vitória do Sparta Praga, né? E ainda tem um empate como defesa aqui nesse 1,44. Se você acredita na vitória, aí você pode ir na vitória seca aqui, 1,94, tá? É um pouco arriscado, gente. Por quê? Porque não precisa da vitória, né? Já ganhou de 2-0 fora de casa. Então, pode ser que o time deixe ali 0-0, 1-1 e não corra tanto porque já estaria classificado, tá bom? Então, fica sendo essa dica. Aí, a gente vai dar uma olhada em outra liga, né? A Copa da Liga Inglesa, a FA Cup. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a gente vai para Inglaterra. E vai escolher aqui, ó, a Copa da Liga. A gente tem aí times que se cruzam, né? É a EFL, desculpa, a Copa da Liga é EFL, eu falei FA Cup, não, é a EFL. A gente tem times aí de diferentes divisões que se encontram, né? E a gente vai analisar um jogo aqui
que é do Leicester City contra Tranmere Rovers, tá bom? O Leicester contra o Tranmere. É a fase de 32, né? 32 avos de final da Copa da Liga Inglesa. O Leicester surpreendeu, né, todo o mundo do futebol há alguns anos, quando conquistou o título da Premier League, né? Chegou como do nada, assim, num certo ano, e foi campeão inglês. Teve gente que ficou milionário apostando, mas de lá para cá também nunca mais aconteceu, né? Foi rebaixado, depois voltou e estreou essa temporada com um bom empate contra o Tottenham, que é um dos bons times aí da competição, né? Depois perderam para o Fulham na segunda rodada. Então o Leicester deve brigar aí no meio para do meio para cima da tabela, né? Mas não deve incomodar ali os favoritos, não. Já o Tranmere é um time de menor tradição, disputa a League Two, que é a quarta divisão do futebol inglês, né? Pelo que mostrou na primeira rodada da Premier League contra o Tottenham, o Leicester é favorito e claramente favorito para vencer esse jogo, jogando em casa ainda, né? Você vê que está pagando 1,31, são odds muito boas, né? Você pega um time da primeira divisão aí, como o Leicester, contra o Tranmere da quarta divisão, e está pagando 1,31. Tudo bem, o Leicester vai poupar jogador, não vai pôr todos os titulares, mas 1,31, né, tá muito bom. Costuma ir aí 1,05, 1,10, né, essas apostas aí. Então a primeira é vitória do Leicester, é a primeira dica. A segunda dica é para eles ganharem com 2 gols de diferença, pelo menos, né? Então é o handicap -1. Aqui, ó, paga 1,45 para o Leicester ter o handicap -1, tá bom? Beleza, vamos pegar outro jogo também com times com situações parecidas, tá bom? É o Brighton contra o Crawley, né? Então aqui, ó, o Brighton Hove Albion contra o Crawley. O Brighton fez uma grande temporada na Premier League, né? Surpreendeu todo mundo, ganhou bons jogos, né? E se colocou bem no final aí do campeonato inglês. Agora continua jogando bem, né, nesse início de temporada, e vai enfrentar o Crawley, que disputa a Liga 1, né, que é a terceira divisão do futebol. A Liga 1 é a terceira, né? Tem a Premier League, a Championship, aí a Liga 1 e a Liga 2. Mas ela se chama Liga 1, mas é a terceira divisão, né? O Brighton tá numa sequência muito boa, venceu o Manchester United nesse fim de semana, né, por 2-1, e tinha estreado por 3-0 contra o Everton, né? Todos os amistosos que fez também na pré-temporada, venceu o Brighton, tá? Então venceu todos os jogos da pré-temporada, abriu a Premier League com vitória por 3-0 no Everton e ganhou por 2-1 o Manchester United, tá bom? Diante de um time de terceira divisão, o Brighton entra como favorito, né? Então, vamos dar uma olhada também na vitória. A vitória tá 1,23, tá um pouco mais baixa que a do Leicester. Você vê que é mais favorito ainda o Brighton nesse jogo. E aí a gente vai entrar também no handicap, né? Se você quiser ganhar um pouquinho a mais, para o Brighton vencer de 2 gols ou mais. Então, aqui, ó, -1 tá pagando 1,32, né? Lembrando que esse -1, se ganhar por 1 gol, a gente tem o dinheiro devolvido, tá? A gente não perde o dinheiro, nem ganha também. Se você quiser arriscar um pouquinho mais aqui no Brighton, vamos no -1,5, que já paga o dobro, né? Paga 1,64, mas aí precisa ganhar por 2 gols, tá? Se ganhar por 1 gol, a gente perderia aí, porque tá já 1,5, né? Negativo. A gente precisa de 2 gols aqui. Fica sendo essas duas apostas. Você acha que o Brighton ganha de 2 gols, ganha tranquilo ou até mais? Vamos aqui a 1,64. Ah, se ganhar de 1, de repente o time já vai puxar o freio de mão, não vão para cima, é melhor arriscar menos? Então vamos no -1. Você que escolhe, tá bom? Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, terça-feira ainda não tem tanta partida assim, mas quarta-feira vai ter Copa do Brasil, tem Brasileirão também rolando, tem futebol feminino. A gente vai trazer muita novidade, muita dica boa para você. Fica ligado nas nossas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram é @betboxtv, que é o mesmo endereço do nosso YouTube, tá? Se inscreve lá no nosso canal de YouTube também, @betboxtv, e veja todas as dicas e as aulas que a gente dá lá, tá bom? Um abraço, até amanhã.